corpo do poeta paulista Menotti Del Pique, que morreu esta madrugada aos 98 anos de idade, está sendo velado na Academia Brasileira de Letras, no Largo do Aroche. Menotti Del Pique, autor de Juca Mulato e um dos expoentes da poesia paulista e brasileira, será enterrado às 16 horas no cemitério de São Paulo. Morreu esta madrugada aqui em São Paulo o escritor Menotti Del Pique. Ele tinha 96 anos. Menotti Del Pique participou da Semana de Arte Moderna e escreveu Juca Mulato, sua obra mais importante. O corpo está sendo velado na Academia Paulista de Letras, no centro da cidade. O enterro vai ser às 4 da tarde no cemitério São Paulo. Uma notícia muito séria aqui e triste, porque está sendo velado nesse instante na Academia Paulista de Letras o corpo do escritor e poeta Menotti Del Pique. Menotti Del Pique, com 96 anos de idade, morreu hoje às 2 horas da manhã em sua casa, ali na Avenida Brasil. Del Pique, que foi um dos participantes da Semana de Arte Moderna em 22, escreveu, entre outros, o livro Juca Mulato. E o Menotti Del Pique tem uma coisa, que ele foi um dos precursores do verde-amarelismo, não é isto? Aqui no Brasil. E era o único remanescente da Semana de 22, é isto? Exatamente. E quem quiser comparecer ao seu velório vai ser até às 16 horas na Academia Paulista de Letras, ali no Largo do Aroche. E depois vai ser enterrado às 17 horas no cemitério São Paulo. Morreu esta madrugada em São Paulo o escritor, poeta e jornalista Menotti Del Pique, aos 96 anos de idade. O seu corpo está sendo velado na Academia Paulista de Letras. Menotti Del Pique nasceu em São Paulo em 1892. Era formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Os primeiros trabalhos foram publicados pelo jornal O Mandu, por ele fundado. Seu primeiro poema foi escrito em 1913, quando ainda era estudante. Dirigiu vários jornais e revistas, além de ter participado ativamente da Semana de Arte Moderna. Suas principais obras são Juca Mulato, Laís, O Grito e Moisés. E o sepultamento de Menotti Del Pique será realizado às 4 horas da tarde, no cemitério São Paulo, na capital paulista. Dele, saudades. E leva a nossa também pelo muito que ele fez pela literatura, por muita coisa importante dentro de todo esse nosso Brasil. Morreu hoje de madrugada aqui em São Paulo o escritor e poeta Menotti Del Pique. O enterro é hoje às 4 da tarde no cemitério São Paulo. Aos 96 anos, o escritor teve uma parada cardíaca. O país perdeu um dos últimos representantes do movimento da Semana de Arte Moderna de 22. Uma constante em mim, de fato, é a poesia. O escritor que eu sou. Menotti Del Pique deixa 7 filhos, 17 netos e 30 bisnetos. Poeta, escritor e jornalista, teve fortes ligações com a política. Foi vinculado à Ação Renovadora Nacional. Por 2 vezes foi deputado estadual e 3 vezes federal. Como poeta, sua obra mais conhecida foi Juca Mulato, escrita em 1916, preparando os caminhos para a Semana de Arte Moderna de 22. Menotti foi um dos idealizadores das tendências nacionalistas da época, representadas pelo movimento Pau-Brasil. Dentro da Semana de Arte Moderna, sua participação foi fundamental para divulgar o trabalho dos artistas, através de artigos no Correio Paulistano. Mas nem só de literatura vivia o poeta. A pintura teve a atenção de Menotti. Com traços rudes sobre o papel branco, o poeta ilustrava a amargura da perda de seu amor. Foi sentimental, até ingênuo eu fui. Por ela eu vivi. Meu amor lhe disse tudo e ela não disse nada. Amei, e respeitei. A literatura brasileira perde um dos criadores do movimento modernista, Menotti Del Pique. Paulo Menotti Del Pique nasceu na cidade de São Paulo em 1892. Filho de imigrantes italianos, ele viveu em Itapira, interior do estado. Menotti era poeta, romancista, teatrólogo, jornalista e, sobretudo, um homem preocupado em participar da vida política do país. Menotti nunca se limitou ao mundo acadêmico.
Ele foi o poeta vanguardista da Semana de Arte Moderna de 22, movimento que marcou profundamente a vida cultural brasileira. Del Picchia escreveu muito, mas ele mesmo dizia ter perdido a conta de quantos livros havia escrito. Sua principal obra foi Juca Mulato. O poema foi traduzido para diversas línguas, inclusive para o árabe. Juca Mulato marcou uma revolução na poesia brasileira. O enterro vai ser às 4 da tarde no cemitério São Paulo. Foi enterrado hoje às 16 horas no cemitério São Paulo, Paulo Menotti Del Picchia, que nasceu na cidade de São Paulo, em Itabira, no interior do estado, né? Menotti era poeta, romancista, teatrólogo, jornalista e, sobretudo, preocupado em participar da vida política do país. Menotti nunca se limitou ao mundo acadêmico. Ele foi o poeta vanguardista da Semana da Arte Moderna em 1922. Del Picchia escreveu muito. Sua principal obra foi Juca Mulato, que quem disser que não leu isso no ginásio está mentindo. Ele tinha 96 anos e, para quem não sabe, ele deu início ao modernismo. Semana da Arte Moderna em 22. A morte do poeta Menotti Del Picchia. Ele morreu às 2 horas da madrugada de hoje. Menotti tinha 96 anos de idade e morreu de pneumonia e insuficiência cardíaca. Morre o último participante da Semana de Arte Moderna de 22. Menotti Del Picchia dizia que aquele movimento tinha sido uma sacudida no mundo. E foi. Ele mesmo sacudiu as raízes brasileiras com seu poema Juca Mulato. Foi advogado, jornalista e membro da Academia Paulista e da Academia Brasileira de Letras. Eu acredito que Menotti nunca será substituído, não é? Porque o que ele deixou para a cultura brasileira, para a literatura nacional, é tão importante que talvez ainda não tenha nascido o escritor para substituí-lo. Eu acho que papai, ele recebeu em vida todas as homenagens que ele merecia. E diferente de alguns outros poetas que morreram e depois tiveram homenagens póstumas. Papai recebeu tudo que ele tinha direito. Boa noite, Joia Júnior. Boa noite, Sandra. O mundo fica mais triste quando morre um poeta, mas um poeta não morre nunca. E Menotti Del Picchia, dos maiores poetas do Brasil, autor de Juca Mulato, de Salomé, de tantos outros livros, continua vivo. Tive o privilégio de privar de sua amizade, de conviver com ele, de estar com ele ali no casarão da Avenida Brasil, aqueles olhos muito claros e aquela poesia mais clara ainda. Prefaciou um livro de poesia nosso, Cristo dos Humildes, e eu me lembro neste momento em que homenageei o grande Menotti Del Picchia do seu verso "Ai, é melhor morrer, ai bem sei eu, no pedaço de chão em que a gente nasceu". E hoje não tem, chega de próximo.